Bem, vamos aqui começar mais uma gravação da disciplina de compiladores, né? Hoje a aula do dia 11 de maio de 2020, né? Do período de quarentena, né? Devido ao Covid, nós estamos ainda na análise semântica, né? Um capítulo bem longo, ok? Mas também bem importante devido toda a questão da tabela de símbolo, né, que guarda informações de uma etapa da análise para outras etapas. Né? Ok? Recapitulando, como sempre, uma grande recapitulação desde o começo, né? Nós vimos toda a questão de atributos, regras semânticas, topologia, gráfico de dependência, né? A topologia lá para você percorrer o gráfico e conseguir calcular os atributos, né? Como organizar o código, né? Tanto para atributos sintetizados como herdados. A aula passada, ou foi na retrasada, eu também, aí nem me lembro, né? Começamos a falar da tabela de símbolos, certo? Sobre o que é que pode entrar nessa tabela de símbolos. A gente chegamos até a ver um exemplo que mostra como o nome pode ser registrado na tabela de símbolos com as regras semânticas, ok? E baseado nos exemplos que a gramática a gente estava vendo, essa inserção da informação, né, é uma das coisas mais importantes da tabela, que é justamente você poder referenciar um nome que já foi declarado. Né, você poder referenciar uma variável. Ok? Mas a gente sabe que não é esse o nome, só saber se o nome existe ou não é a única função da tabela de símbolos. Né? Nós sabemos que tem algumas verificações que, dependendo da regra de como a linguagem é estruturada, você vai utilizar informações da tabela de símbolo para saber se eu posso realizar determinadas operações, né? Ok? Por exemplo, eu posso somar uma cadeia de caracteres com um inteiro. Tem linguagem que você pode fazer isso numa boa. Tem outras linguagens que vai dar um erro, né? Tem outras linguagens que vai permitir você fazer a soma, só que a soma não é o que você está pensando, né? Ok? Isso tudo tem a questão dos tipos dos dados. Não é só agora saber que o nome já foi mencionado, já foi declarado, não. Esse nome vai ter um tipo, ok? E eu vou codificar de alguma forma na tabela as regras de verificação de tipo da linguagem de programação. Ok? Então, isso eu acredito que, em termos teóricos, é a última coisa que meio que completa mesmo a funcionalidade da tabela de símbolos. Que é não só você saber que o nome já foi declarado e você pode utilizar, está no escopo correto, que a gente já viu que é o escopo estático, né? O bloco aninhado mais próximo, tudo mais, a gente já vê esses exemplos, como lidar com o escopo e como lidar com a declaração de nomes, mas também saber se os tipos de uma expressão são compatíveis, né? Isso é também uma coisa muito importante da linguagem, ok? Então, voltando aqui para os nossos slides, né? Como eu disse para vocês, até aqui, ó, nesses exemplos, né, a gente só estava, nesse exemplo que a gente usou, dessa linguagem parecida com Lisp, tudo era tipo inteiro, né, gente? A gente não estava preocupado. A gente só estava preocupado era se o nome tinha sido declarado e se eu estava utilizando no escopo correto. Como tudo era inteiro, eu não tinha necessidade de botar aqui na minha tabela um atributo de tipo para cada variável. Ok? A gente vê esse exemplo mais simples justamente porque para mostrar tudo de uma vez fica um pouco complicado, né? Mas aqui fica claro, né? Ó, que é tudo inteiro. Né? Minha preocupação ao desenvolver esse exemplo com essa regra semântica era justamente saber se esse Z aqui estava no escopo em que um Z tivesse sido declarado. Ok? Então nós vamos passar agora a discutir como construir um exemplo como esse, agora sem se preocupar em escopo, porque a gente já sabe tratar escopo
já sabe tratar a declaração. A gente quer saber se os tipos são compatíveis de acordo com o que está definido na linguagem, ok? A gente vai ver que para alguns tipos isso é muito simples, mas como existem linguagens que permitem o desenvolvedor a criar novos tipos, aí complica, ok? Olha aí, tipos de dados e, tipos de dados e verificação de tipos, né? Beleza? Isso tudo, o tipo de verificação de tipos, se você fosse destrinchar, na verdade eram dois conceitos. São dois conceitos. Ok? Quais são esses dois conceitos? Um é a tarefa de inferência de tipos. Né? O que é essa palavra inferir? Certo? Inferir, esse verbo, é quando você chega a uma conclusão que não está explícita, né? Ok? Sei lá, vamos imaginar um exemplo aí da vida real. Chegou no seu apartamento, lá na sua casa, lá em Quixadá, voltou às aulas, e tá a porta arrombada. Então você infere que teve um assalto na sua casa, né? Tudo bem que aí foi bem explícito. Mas você, no dia a dia, você entende que certas coisas, né? Você infere, você observa e diz, olha, tem um conhecimento novo que eu consegui tirar do que eu estou observando. Aqui na nossa linguagem, nós vamos ver as estruturas das sentenças, né? E vamos inferir, vamos tirar conhecimento novo sobre tipos baseado nessas estruturas. Ok? Então, essa tarefa de inferência de tipos seria o fato de computar, certo? Então, computar, você imagina raciocinar, né? Você vai pegar informação que você tem que são fatos verídicos. Essa variável é esse tipo tal, a operação que eu estou fazendo é uma soma, blá, blá, e vou raciocinar e gerar um novo conhecimento. Esse novo conhecimento de tipos, eu vou manter, né? Então, eu raciocínio sobre o que eu já tenho, gero nova informação e também mantenho informações que já existem sobre tipos de dados de acordo com as declarações, de acordo com as sentenças também. Eu vou ter declarações anteriores e eu vou construir novo conhecimento baseado no que eu já tenho das declarações, dado uma sentença. Por exemplo, né? Um exemplo clássico. Vamos imaginar a linguagem C, né? Se você tem int A, int B, né? Onde aparecer no código algo como A mais B, você consegue pensar o seguinte, rapaz, é uma soma, certo? O tipo de A é inteiro. O tipo de B é inteiro. Então, eu consigo inferir que o tipo de A mais B vai ser inteiro. Ok? Então, isso é algo que eu inferi. Eu parti da estrutura da sentença, que é uma soma, analisei os tipos básicos de cada átomo da minha soma, né, de cada operando da minha soma, e consegui inferir o tipo maior. Ok? Então, isso é a inferência de tipos. Isso é uma atividade que está muito relacionada com a verificação de tipos. Né? Garantir que cada parte de um programa faça sentido para as regras de tipo da linguagem. Por exemplo, aqui ficou muito bonitinho, né? Mas se eu fizer isso aqui, ó, né? Aí eu fizer logo em seguida A mais STR. Olha,
em C é capaz disso aí retornar perfeitamente, né? Porque o str vai servir como ponteiro. E eu posso fazer a aritmética do ponteiro, né? Eu nem sei se compila. Mas numa linguagem mais preocupada com tipos, né? Eu posso ter isso dando um erro, né? Em que eu estaria tentando somar um tipo inteiro com um tipo cadeia de caracteres. Certo? Então, algumas linguagens, elas têm uma verificação de tipos mais forte, né? E isso é uma questão de segurança, de confiabilidade da linguagem, ok? Porque você está garantindo, olha, eu não vou permitir somar uma cadeia de caracteres com um número, sem que eu tenha definido exatamente o que é que isso ocorre, né? Porque a linguagem ela pode definir, não. Essa soma aqui vai ser como a gente faz em Java, né? O número é convertido para a cadeia de caracteres e elas duas são concatenadas. Beleza. Mas até para isso aí eu tive que fazer a verificação e saber que A era um número. Ok? Então, são duas tarefas que você pode ver que são diferentes. Uma coisa é descobrir informação. Outra coisa é descobrir se a maneira que eu estou usando essas informações que eu descobri estão corretas de acordo com a linguagem. Mas, querendo ou não, apesar de ser duas tarefas diferentes, elas atuam para o mesmo objetivo, né? Que é atuar, que é trabalhar com as informações de tipo na tabela para garantir que o programa está feito, está declarado de maneira correta. Então, em geral, o que a gente acaba fazendo é chamando essas duas tarefas, que é a inferência e a verificação, de verificação de tipos. Ok? A gente acaba chamando tudo de verificação de tipos, porque acaba progredindo aí para o mesmo objetivo principal, né? Se você vai verificar, você tem que saber os tipos. E a inferência de tipos é que vai lidar, depende da expressão. Então, está tudo muito unido. Ok? Em geral, a gente chama as duas tarefas como verificação de tipos e nós temos algumas informações que são estáticas, que são definidas em tempo de compilação sobre os tipos. Que tipo de informação? Por exemplo, a quantidade de memória requerida. Eu sei, eu vou definir lá quando eu estiver construindo o compilador. Olha, compilador da linguagem C para a arquitetura x86. Eu vou definir que o tipo int ocupa 4 bytes. Pronto. Estaticamente, no projeto da compilação, eu tenho lá que int é 4 bytes. Não tem como mudar isso. Não tem como int, durante a execução, passar a ocupar 2 bytes. Ah, mas eu posso fazer um short. Não, mas já é outro tipo. Certo? Então, você tem informações estáticas sobre os tipos aí que são definidos durante a compilação, né? E também a questão de forma de acesso à memória, né? Certo? Por exemplo, eu posso dizer que essa variável está declarada dentro da função. Se ela está declarada dentro da função, então ela vai ser alocada na pilha. Né? Quando a função for chamada, se cria as estruturas na pilha, se coloca a variável lá. Não, essa variável está fora de qualquer função, é uma variável estática. Então ela pode estar no monte. E por aí são informações que já são construídas durante a compilação e, portanto, a tabela de símbolos pode ter dados, né, informações sobre essas características aí que nos ajudam a fazer a inferência e verificação de tipos. Ok? Seguindo adiante, tipo de dados. Né? O que é um tipo de dados? Certo? O que é um tipo de dados? Professor, tipo de dados é um inteiro. Mas o que é isso? Imagine que você chegou uma pessoa que não sabe o que é computador, não sabe o que é nada disso. Pessoa que veio em 1920 para cá,
e você tem que explicar programação para essa pessoa. Aí você vai dizer, o que é o tipo de dados? Se um tipo de dados de uma pessoa lá de 1920, né? Eu tenho 1920 sem nenhuma preferência, mas digamos que seja uma pessoa de 1920 que tem uma formação matemática boa, né? Que sabe o que é um conjunto, alguma coisa, ok? Então você vai poder explicar para ela que um tipo de dados determina um conjunto de valores, certo? Sendo que nós já vimos lá no primário, acho que nem no primário, um pouquinho antes, né? Eu não sei quando é que hoje em dia a gente apresenta esses conceitos para as crianças. Mas a gente sabe que o conjunto ele pode ser infinito, sem nenhum problema. Certo? Mas não deixa de ser um conjunto. E só porque um conjunto é infinito, não significa que eu não possa ter regras que digam o que é algo que pertence ou não a um conjunto. Quando eu digo para você, olha, o conjunto de todos os números pares. Esse é um conjunto infinito. Certo? Conte aí todos. 2, 4, 6, né? 8, 10. Você vai passar o dia todinho e não chega no final. Ok? Mas nada por isso, não é porque ele é infinito, que você não consegue dizer se um elemento pertence ou não a ele. Por exemplo, 3 não pertence ao conjunto dos números pares, né? Então existe, só porque é infinito, não significa que a gente não pode tratar. Ok? Então o tipo de dados ele vai determinar um conjunto de valores e também operações sobre esses valores. Certo? Operações, sim, professor, operações. Como assim, professor, operações? Olha, por exemplo, a soma. Eu gosto de usar a soma porque é a coisa que todo mundo sabe. Vocês acham que, primeiro, né, vamos dar um exemplo aqui que ele fala. Olha, o tipo int, né? O que é que o tipo int representa? Conjunto de valores inteiros. Tudo bem? São inteiros. Menos 1, 0, 1, tudo que for inteiro está lá no int, né? E quais são as operações que são possíveis nos inteiros? Operações aritméticas. Certo? Então eu estou definindo. Professor, isso é muito óbvio. Mas é óbvio mesmo. Certo? Mas você tem que entender o seguinte: essas operações aritméticas, quais são as operações aritméticas? Mais, menos, multiplicação, né? A divisão, tudo isso aí ainda define para os inteiros. Será que a operação aritmética de soma é a mesma operação para o inteiro que é para o float? Olha, na nossa visão como programador, abstraindo, a gente acha que é a mesma coisa. Mas por debaixo dos panos, você sabe que não é. Certo? Que a soma entre pontos flutuantes vai envolver operações com a mantissa, base e expoentes, né? Porque é assim que é representado dentro da máquina. E que a soma de inteiros vai ser basicamente a soma binária da representação binária entre dois inteiros. Em teoria não, com certeza, a soma em inteiros ela é mais rápida, ela é mais simples de implementar em hardware do que a soma de pontos flutuantes. Então, apesar de nós utilizarmos o mesmo símbolo, você entende que a soma int é diferente que a soma float. São operações diferentes. Né? E o conjunto dos valores é diferente? Também é diferente. O conjunto dos inteiros eu posso colocar o menos 1, 0. Na verdade, a gente sabe que é infinito. De ambos os lados, né?
2, né? Ok? É infinito? É. Mas é discreto. Eu tenho o elemento 1, o elemento 2. Ponto flutuante. Aí já complica, né? Eu tenho menos 1, eu tenho menos 0,9999, né? Eu tenho o 0, eu tenho 0,0.1, né? Então são conjuntos diferentes. E são também operações diferentes. Então é isso que define o tipo de dados, né? Ok? E sem falar, nós estamos falando aqui, vocês já sabem, que é o tipo primitivo que tem uma representação mais... Opa! Alguém falou alguma coisa aí? Não, alguém tinha saído e voltou, né? Pensava que era alguém falando alguma coisa. Então são conjuntos diferentes e vocês entendem que são operações diferentes. Ok? Isso, o tipo de dados que nós estamos mostrando aqui é exemplo primitivo. Se você pensar tipo de dado definido pelo usuário, aí é que o negócio fica totalmente... O conjunto de valores e as operações permitidas é que realmente são diferentes. Ok? Aí olha só as expressões de tipo aí. Ó. Exemplozinhos bem basiquinhos na linguagem C, né? Int ABC, estou declarando ABC como um tipo. Implicitamente, eu sei que são valores inteiros e que quais são as operações que estão lá. Ok? A primeira etapa em termos de complexidade. A primeira estruturação que eu posso fazer numa declaração de tipo. Int vetor igual a 100. Ao fazer isso, dependendo da linguagem, eu estou, além de dizer quais as operações e os valores possíveis, eu estou dando uma cardinalidade, né? Eu estou dizendo que eu vou ter um array de 100 posições. E eu posso ainda definir um novo tipo, dar um novo nome, né? Fazendo um type def, né? Os exemplos em C, mas em outras linguagens tem palavras reservadas semelhantes, em que eu dou um novo nome ao tipo. Nós vamos voltar, vamos ver esse type def várias vezes aí, nos exemplos que está dando em C. Ok? Então, fica claro que é um tipo de dados. Adiante, né? As informações sobre um tipo, informações, elas podem ser explícitas na declaração. Exemplo, todos os exemplos que está dando em C. Para usar uma variável em C, eu tenho que declarar e tenho que deixar claro qual é o tipo. Int ABC, tem que colocar na tabela em algum canto que o nome A é do tipo int, e essa informação eu, programador, eu, desenvolvedor, informei, né? Ok? Nesse caso, beleza. Não há nenhuma inferência, não há ambiguidade. Agora, o problema surge em linguagens, as ditas linguagens dinâmicas, né? Quais são as linguagens dinâmicas? As linguagens interpretadas. Interpretadas. Né? Como Python, Ruby, JavaScript e por aí vai. Em Python, quando eu quero colocar numa variável chamada universidade a string UFC que já dá, eu não tenho que colocar antes, né, algo do tipo string universidade. Que eu não tenho que colocar antes. O que é que tem que ocorrer? O interpretador Python, em tempo de execução, vai observar o lado direito de uma atribuição, ele vai
inferir o tipo do lado direito, que é uma string. Ao saber isso tudo em tempo de execução, viu, gente? Então, existe uma funçãozinha lá no interpretador Python que durante a execução calcula os tipos dos valores literais. Aqui no caso o valor literal é seccionar. Inferir o tipo. Existe também uma funçãozinha lá no interpretador Python que vai inserir o nome universidade numa tabela de símbolos também dinâmica, o nome universidade com o tipo str. Vai guardar o FC Quixadá na memória, né? E vai colocar um ponteiro lá na tabela de símbolos, apontando a universidade para o local na memória onde está o objeto FC Quixadá. Então, por linguagem dinâmica, o interpretador tem que ter uma função para definir tipos, lá dentro do código dele, uma função para inserir numa tabela, e essa tabela tem que ser mantida de forma dinâmica. É tudo dinâmico. É um cenário bem mais complexo, né? Agora, quando é uma linguagem como C, essas funções elas têm que estar presentes durante a compilação. Somente isso, elas não têm que estar presentes durante a execução do programa, né? Porque a compilação é que vai construir a tabela, que vai ser mandada para a geração de código, que em teoria vai gerar o código já de maneira correta. Ok? Então existe uma diferençazinha, né? Ok? Numa linguagem como C, se eu simplesmente coloco numa declaração, numa sentença, algo desse tipo aqui, ó, aí, né, os tipos de A e de I são recuperados da tabela de símbolos. Então, lá durante a compilação, chegou numa linha que tem AI. Isso tudo, né, esse AI como um todo, ele tem um tipo, né? Como é que é o tipo de AI? Em geral, o tipo de AI vai ser do tipo quando A foi declarado, né? Se lá em cima eu tiver feito int A 100, o elemento AI, igual a 1, 2, 3, vai ser do tipo inteiro. Se eu tiver feito tipo float a 100, né? O tipo AI também vai ser do tipo float. Então, eu preciso verificar a tabela justamente para criar. Então, você pode imaginar que aí tem um tipo calculado. Que ele é calculado a partir do valor da tabela. É um cálculo muito simples, né? Eu só vou ver qual era a declaração de retornar. Aí você diz, e o I, professor? O I é importante? O I é importante. Eu não posso ter double I. Eu não posso ter A, sei lá, 1.5. Isso não faz sentido. O que é 1.5 esse A? É uma posição em meia do início do vetor? Ah, professor, se o vetor for int, é o byte intermediário do segundo inteiro. Não faz sentido. Não faz sentido. Ok? Então, os tipos estruturados, eu vou inferir o tipo do valor da sentença, né, a partir do cálculo. No vetor é muito simples. Então, nós vamos ver que tem outros tipos estruturados que são um pouco mais complicados. Ok? Novamente. Se A for do tipo double e I for do tipo int, a superexpressão AI será do tipo double. Se I fosse do tipo int, ou se I fosse do tipo double, o que é que seria? Seria um erro. Né? Já é um cálculo, é uma função. A função que me calcula o tipo de uma expressão indexada, ou ela retorna erro ou tipo, né? Então já é uma função, já tem um cálculo, né? Que é o que eu disse para vocês que tinha o cálculo de tipos, né? Agora
Esses exemplos aí são fáceis, né? Olha, os tipos pré-definidos ou primitivos, eles são tipos de dados numéricos, na maioria da sua parte, né? Fornecidos internamente por quem? Pelas arquiteturas da máquina. Então eu tenho um tipo int porque a nível de arquitetura existe um tipo int, que é a representação de um valor inteiro com 8 bytes. Qual é a arquitetura que me dá isso? No caso aqui, a gente está usando a x86. Em outra arquitetura, o tamanho poderia ser diferente, né? Então, eu posso ter uma mesma linguagem em que, ao fazer implementação de compiladores para essa linguagem, em arquiteturas diferentes, as informações de tipo mudam, né? Eu posso ter, sei lá, uma linguagem, uma arquitetura aí que, por alguma razão, essa linguagem ela só faz instruções byte a byte. Então, minha representação de inteiro vai ter que mudar, né? Ok? Meu inteiro deixa de ser primitivo e passa a ser estruturado. Mas, em geral, na maioria da linguagem, você tem que os tipos mais rudimentares, eles têm uma correspondência com os tipos que existem nas instruções de máquinas. Lá no assembly de uma linguagem, você vai ter algo ADDI, que pega 4 bytes, né, e 4 bytes e soma. E subentende que o i é que cada um desses 4 bytes tem um valor inteiro. Ok? Isso daí você, programador, não pode fazer muita coisa. Você tem que trabalhar com eles porque a arquitetura fornece. Mas você, programador, pode usar operadores que constroem novos tipos, como, por exemplo, typedef ou struct, ou nas linguagens orientadas a objeto, class, né? Eles podem ser vistos como funções, funções, que vão pegar um conjunto de tipos pré-existentes e retornar novos tipos. Então, quando eu crio um struct, eu estou pegando os tipos que já existem, que podem ser os primitivos, ou até mesmo outra struct já definida, e vou criar um novo tipo em função desses tipos já existentes. Certo? Aí fica um desafio para a tabela, né? Porque se fosse apenas tipo primitivo, eu podia ter na minha tabela um campozinho básico que eu dizia, olha, essa variável é do tipo inteiro. Essa variável é do tipo float. Essa variável é do tipo ponteiro, seja lá o que for. Agora, se o programador pode construir um novo tipo, então eu tenho que também botar na tabela esse novo tipo que está sendo criado. Justamente para poder dizer que as variáveis lá na frente, quando o cara for utilizar o tipo, pertence a um tipo que já está declarado. Eu não preciso botar na tabela, eu preciso botar com a variável do tipo int. Eu não preciso ficar botando informação, porque a arquitetura já define que int é de um jeito. Agora, quando eu estou permitindo que o usuário, o desenvolvedor, crie novos tipos, eu vou ter que botar na tabela essa informação desses novos tipos de alguma forma. Certo? Então, o construtor de tipo, seja typedef, struct, union, class, né? Ele corresponde a uma operação de conjuntos, eu não disse que tipos são conjuntos, né? Sobre os conjuntos mais básicos dos tipos mais básicos que ele está utilizando. Okay? Então eu vou pegar conjuntos inteiro, float, tal, e vou combiná-los para tornar um conjunto maior, né? E qual é esse conjunto maior? Esse conjunto maior é o meu novo tipo.
Professor, como assim? Imagina assim, gente. Olha só. Se eu fizer int notas 4, eu sei que o valor int ele pode assumir valor inteiro, né? Que vem menos 2. Opa, botar a reticência para botar infinito, 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 né? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, pá, 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 pá. Isso é o que o int me dá. Mas o que é que o notas 4 está me dando? Ele está me dando o seguinte, que eu vou poder ter 4 elementos, certo? Em que esses 4 elementos, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Esses 4 elementos, cada um dos elementos é um elemento do conjunto dos inteiros. Então, eu vou poder ter um primeiro elemento que vem dos inteiros, um segundo elemento que vem também dos inteiros, e um quarto elemento que também vem dos inteiros. Certo? Então, aí eu poderia ter, por exemplo, algo desse tipo. Menos 2, 100, 0 e 1. Isso é um valor possível para notas 4? É. Por quê? Porque menos 2 pertence aos inteiros, 100 pertence aos inteiros, 0 pertence aos inteiros e 1 também pertence aos inteiros. Certo? Então você pode imaginar que esse tipo, que é o vetor de 4 posições de inteiro, eu poderia definir como fosse o conjunto A0, A1, A2, A3, né? De todas as quádruplas cujos elementos são valores inteiros. Certo? Isso não deixa de ser um grande conjunto. Só que agora o elemento do conjunto não é um inteiro só. É a estrutura de 4 inteiros. Quádruplos. A quádrupla, né? A quíntupla e por aí vai. Ok? Então eu posso imaginar isso como uma operação de conjunto. Construir. Ah, professor, mas eu tenho infinitas quádruplas. Tem. Os conjuntos iniciais também dando infinito? Qual o problema? Não tem problema. Ok? Então aí, quando eu vou construir uma matriz ou um vetor, eu uso 2 parâmetros de tipos. O tipo do índice e o tipo de componente. Né? E a declaração acaba sendo algo nesse estilo, né? Tipo do componente, o nome do vetor e tipo do índice. Na maioria das linguagens, o tipo de índice deve pertencer ao conjunto de tipos ordinais. O que é um tipo ordinal? É um tipo cujo conjunto que ele representa, apesar de infinito, tem uma relação de ordem. Como assim, professor? Qualquer conjunto em que eu tivesse lá os elementos potencialmente infinitos, né? Um elemento AI e um elemento AJ nesse conjunto. Ok? Em que eu tenho uma relação que me diz que AI menor do que AJ retorna verdadeiro ou falso. Qualquer AI AJ que eu pego dentro do conjunto. Se eu tenho essa ordenação, isso me permite ordenar, né? Eu não sei se impede que seja igual. Bem, mas o caso da igualdade não importa. O que importa é que eu consigo colocar em uma ordem os elementos dos
dos elementos do conjunto desse tipo. Aí o que é que poderia, na maioria das linguagens, garantir isso aí com certeza? O tipo char, o tipo int. Ah, professor, o tipo float dá certo. O problema do float é que existe, o float ele é uma aproximação, certo? É uma aproximação. Se você for para os extremos, um número muito pequeno ou um número muito grande, essa comparação passa a ser imprecisa. Porque, em teoria, eu posso sempre adicionar uma carga decimal a mais, eu sempre posso. Enfim, os floats eles não permitem essa ordenação completa, né? Então, na maioria da linguagem, eu não posso utilizar como índice. Aí você diz, ah, professor, beleza, mas me diga uma coisa, lá em Python, eu tenho os dicionários. Eu tenho a possibilidade de usar qualquer objeto como índice de um vetor. Qualquer objeto, eu não sei, eu acho que é qualquer objeto imutável. Certo? Lá em Python, isso aí é uma restrição que tem. Aí você diz, então rompe com isso aí tipo ordinal. Leva engano. Porque o que acontece lá no Python? Quando eu vou fazer um dicionário, de casa igual a amarela, isso aqui é uma matriz vetor associativo. Ele não usa o objeto casa de fato no índice. O que é que ele faz? Ele calcula um hash. E o valor do hash é numérico ordinal. Ok? Ah, e na colisão? Na colisão a gente já mostra como é que a tabela... Isso não é bem tabela. Né? Isso é questão... Não é tabela de símbolo, é questão do tipo de dados. Né? Ele vai fazendo a lista encadeada e tal. Então, na maioria da linguagem, você pode dizer que o tipo do índice é do conjunto ordinal. E mesmo quando ele não é porque a linguagem permite um malabarismo ali de você aplicar um hash e ordenar, né? Você tem que ter ordenação, né? Uma matriz representa os valores que são sequências valores que não precisam estar em ordem do tipo componente. E por isso é que tem que ser ordinal, porque eles são indexados. Né? Eu dou o índice e tu me retorna o valor. Então você pode imaginar que o tipo índice ele tem um conjunto de valores I e o tipo componente tem um conjunto de valores C. E você pode imaginar que um vetor é uma função do índice para o tipo do componente. Então, quando eu pego algo int A100, eu estou pegando algo de 0 a 99, que é o meu índice, e estou tornando algo do tipo int. Então você pode imaginar que A, na verdade, é uma função que eu dou o número, né? E retorno o valor. Ah, professor, a gente não usa parênteses. Na linguagem que a gente utiliza mais, né? C não usa parênteses. C faz questão de diferenciar e colocar o colchete. Mas tem linguagem mais antiga que usa o parênteses para indexar, para deixar claro que a matriz ou vetor ele é um mapeamento. Certo? Matrizes multidimensionais. Né? Elas são determinadas pela coluna e pela linha. Você tem a matriz de uma dimensão que é apenas os valores em sequência, né? E você tem também a possibilidade de ter uma matrizinha em que você passa dois valores. O primeiro valor, em geral, determina a linha,
e o segundo a coluna. E aí você pode ter indefinidas dimensões, né? Você pode ter matriz de 3, 4. Acima de 3 dimensões não costuma ser o fato, mas nada impede que você construa. Ok? A tabela de símbolos, em geral, ela vai ter o primeiro endereço do vetor e o tipo do componente. Ok? Então, uma entrada na tabela para algo no estilo int A ia guardar A inteiro, ia guardar lá o endereço 0x443, sei lá, que seria na posição relativa ao início do processo, né, do programa, onde estaria o A. Ok? Se eu sei que A é inteiro, e eu sei o endereço inicial, inteiros são 4 bytes, eu consigo chegar à posição 1. Posição 0 é o próprio endereço. A posição 1 seria o endereço mais 4 bytes. A posição 2, o endereço mais 2 bytes. Então, isso daí daria para calcular numa boa em tempo de execução. Ok? Então, a única coisa que estaria na minha tabela de símbolos seria o tipo, o nome, óbvio, né? E o endereço inicial. Ok? Então, é muito simples, né? Registros. Aí, registro complica um pouco mais, né? Porque o registro, ele pode ter tamanho arbitrário, é finito, né? Mas eu posso ter vários campos internos. E o pior, cada campo tem um tipo diferente. Em C, a palavra em C, e também C++, né? Mas apesar de a gente saber que C++, você tende a usar classes, né? Você tem a palavra reservada struct para criar um registro. O que recebe? Eu vou ter nomes, que são os nomes das variáveis, e o tipo associado a cada nome. Então você pode imaginar, gente, que na matriz o índice é numérico. E que no struct é como se o índice fosse textual. Fosse o nome da variável que eu tenho, o nome do campo interno. Só que isso tudo aqui, ó, vira um novo tipo. Certo? Se você observar esse exemplo acima, ele bota a notação que o registro corresponde a R vezes Rzão e I vezes Izão. Como assim, professor? R vezes Rzão e I vezes Izão, né? Eu estou declarando uma estrutura que tem um campo ponto flutuante e que tem um campo inteiro. Aqui eu decidi colocar o nome do campo ponto flutuante de R, mas em teoria aqui pode ter qualquer identificador válido. E aqui também pode ter qualquer identificador válido. Apesar de também ser infinito, você pode imaginar que o conjunto de identificadores possíveis numa linguagem, né? Certo? Soma 10, sei lá, temp. Existe um conjunto, né? E é um conjunto regular de identificadores. A gente viu que isso dá para representar numa linguagem regular. Certo? Então, o conjunto de todos os nomes que eu posso dar para uma variável inteira, ou em ponto flutuante, uma variável inteira, seria esse R e esse I. Que na maioria da linguagem é o mesmo conjunto, né? Ok? Esses conjuntos, produto cartesiano com todos os valores possíveis para real e todos os valores possíveis para inteiro, define as possíveis configurações da minha estrutura que tem um double inteiro. Certo? Então, R e I representam o espaço de nomes possíveis, enquanto Rzão e Izinho representam todos os valores reais possíveis. Ok? Então, minha função
de criação de tipos vai definir justamente o nome R e o nome I. Ok? Vai criar um novo tipo a partir disso aí. Em geral, o registro é alocado em sequência na memória. Então, quando eu crio uma variável, se eu fizesse aqui struct, né, double R, aí se eu fizesse aqui A, eu alocaria na memória, né, o que eu alocaria na minha tabela? Eu colocaria o nome A, eu colocaria, de alguma forma, eu teria que dizer que é um struct, e colocaria o endereço lá, qualquer valor aí e tal, de A, certo? Como é que eu acessaria cada um desses valores de A? Ora, eu teria que saber que A começa com um double, depois tem um int. Porque o double, digamos, são 8 bytes, né? Eu teria que saber que esse primeiro endereço começa apontando para esse double, e se eu quisesse pegar o valor do segundo campo, eu teria que apurar os 8 bytes para chegar na posição onde está o A, onde está a parte inteira de A. Então, minha tabela, aí começa a ficar complicado. Aqui eu mostrei que eu só tinha um tipo, né? E que eu ia pulando a partir desse endereço. Aqui, como os tipos são diferentes, os saltos começam a ser diferentes. Então, eu tenho que guardar, de alguma forma na tabela, a estrutura da struct, né? Para poder fazer esses saltos. Uma opção seria guardar uma tabela assim, né? Ó. A.A.R é do tipo double, né, e está em determinado endereço. A.I é do tipo int e está em outro endereço. Só que o problema dessa abordagem aqui é que a tabela vai ficar muito grande, né? Eu posso ter struct aí com 50 elementos, sei lá. Não struct com 50, mas digamos eu posso ter 10 structs, cada uma com 5 elementos. Aí, se eu fosse declarar variáveis, eu começaria exponencialmente minha tabela a ficar muito grande. Então, na struct começa a ter o desafio em que eu não vou só botar os tipos primitivos na tabela, eu vou ter que colocar também um pouco da estrutura dos tipos estruturados, né? Para poder calcular o endereço e tudo mais. Ok? A união. Todo mundo sabe o que é a união? Né? A união é um tipo assim que a gente, não sei se o pessoal chega a ver em FUP, né, tal. Mas uma struct, gente, quando eu boto a struct A, ela é armazenada na memória, né? Aqui vai estar o endereço de A. Aqui teria o valor double de A. E aqui teria o valor inteiro de A. Certo? Então são posições diferentes na memória. Certo? A união. A união, você teria o endereço de A, né? O endereço de A. E você teria, gente, olha só, isso aqui tudo é o double de R, né? E aqui seria de I. Do mesmo endereço inicial, tu poderia guardar um valor ou outro. Então, é uma maneira de dizer que uma variável que fosse azul aqui, né? É como se ela tivesse dois tipos. Na verdade, ela tem um único tipo, que é a união, mas esse tipo ele pode ser, como é que diz?
num momento representar um inteiro e num momento diferente representar um ponto flutuante. Certo? Então, enquanto aqui eu tinha o produto cartesiano definindo a estrutura, né? Porque são todos os valores possíveis de ponto flutuante e todos os valores possíveis de inteiro, aqui eu vou ter uma união. Os valores possíveis para a união é justamente a união de tudo que é possível para ser inteiro e tudo que é possível que é ponto flutuante. Agora, não pode ser ao mesmo tempo. Se eu armazenei AI igual a 10, certo? Se em seguida eu for fazer printf como ponto flutuante o valor AR, se a linguagem for C, isso não vai imprimir 10.0. Vai imprimir algo errado. Vai pegar essa representação aqui, tratar como se fosse a representação interna do ponto flutuante e jogar na tela. Entendeu? Então, na linguagem C, C++, essas uniões são problemáticas. Tinha linguagem que permite você verificar qual foi o último valor armazenado e saber se você deve tratar como inteiro ou como flutuante. Né? Mas na linguagem que restaram hoje em dia, que é justamente C e C++, não tem essa verificação. Então passa a ser um tipo bem perigoso. Ok? Então eu tenho que armazenar na tabela. Como é que ficaria o armazenamento na tabela? A, né? E eu teria que dizer que A é de alguma forma uma união, né? Certo? E teria que guardar. Eu estou botando alfa por alguma razão. Ok? O endereço de A aí de alguma forma. O problema é que se o cara colocar no código A.I, esse endereço ele só vai ler os 4 primeiros bytes. Se ele botar A.R, a partir desse endereço, ele teria que ler, no caso, os 8 bytes. Ok? Mas na tabela em si, eu teria que guardar isso aí, que pode ser uma coisa ou outra. Ok? Então complica também um pouco mais a minha tabela. Né? E por último, o ponteiro ele é um endereço de memória. Se ele é um endereço de memória, o tamanho dele é sempre o mesmo. Porque o endereço da memória, na arquitetura, ele tem um tamanho máximo fixo, né? Que é o byte endereçável, né? 32, 64 bits, então isso é fixo, não tem que mudar. Agora, em geral, a gente bota também um tipo no ponteiro, né? Lá em C, quando eu faço assim, int A, né? E float B, né? O tamanho na memória que cada um deles ocupar é o mesmo, que é um endereço de 1 byte. Agora eu tenho que saber qual é o tipo, porque a linguagem pode permitir a aritmética. Se permitir a aritmética, A mais 1 vai pular 4 bytes. Né? B mais 1 também vai pular 4 bytes. Né? Agora, algo que fosse long C mais 1 pularia 8 bytes. Então eu tenho que, apesar do tamanho ser constante, eu tenho que guardar essa informação de tipo. Né? E professor, quando eu faço void ptr lá em C, boa pergunta, eu não sei o que é que ele faz nessa aritmética ponteiro quando é void ptr não.
eu acho que ele pula de byte em byte. Ele meio que trata como se fosse um SHA-PTR. Mas isso aí depende da linguagem. Tem linguagem que pode dizer, olha, eu não permito void PTR. Certo? Então, no tipo ponteiro, o espaço ocupado depende da arquitetura, 32, 16, 64 bits, né? Se a linguagem permitir a aritmética de ponteiros, a tabela também tem que guardar, além do endereço, o tamanho do tipo do ponteiro, para saber quantos bytes devem ser avançados por vez, certo? E querendo ou não, apesar de eu ter aritmética, a operação mais importante do tipo ponteiro é a desreferenciação, né? É você colocar o asteriscozinho, né, no ponteiro, que é pegar não o valor do ponteiro, que é o endereço, mas o valor da célula apontada pelo ponteiro. Ok? Certo? Ah, professor, a estrutura talvez seja o tipo que a gente mais usa para criar novos tipos, né? Beleza. Mas para classe em orientação a objeto, mudaria muita coisa? Mudaria. Porque você, de certa forma, teria os atributos, certo? Que eu teria que guardar o tamanho também para deslocar. Agora tem a questão da função, né? A função é um bloco de código também invocável. E a função, gente, ela tem um tipo. Eu preciso guardar o tipo do valor de retorno e eu preciso guardar a lista e os tipos dos argumentos. Em geral, quando eu tenho uma função na tabela, vai ser a verificação de tipos mais comum que a gente faz, né? Que é chamar uma função e o compilador garantir que eu estou chamando a função com os valores corretos de acordo com os argumentos. Além disso, quando gerar o binário, a tabela tem que guardar o endereço onde começa o código da função. Justamente para quando o código lá principal invocar a função, o fluxo de controle poder passar para ser esse endereço. E também eu verificar se o valor de retorno eu estou guardando em algum contexto que faz sentido. Se o valor de retorno é um void, mas eu estou usando uma adição, é para dar erro, né? Eu estou tentando adicionar um valor não permitido. E eu tenho que também garantir que eu estou passando os argumentos de maneira correta, né? Para não, eu estou esperando às vezes um ponto flutuante e o cara passa o inteiro. Será que é para permitir? Será que já é para dar erro? E por aí vai, né? Ok? Então é outro tipo de informação que eu vou guardar. E a classe, né, vai ser similar a registros, porém com funções membros ou métodos. Então, a minha classe eu vou ter que guardar como os registros o valor, o tipo de cada atributo, e eu vou ter que guardar também todos os métodos, né? Para isso aí formar um novo tipo que eu possa atribuir para as variáveis. Então, em linguagens orientadas a objetos, uma classe pode definir um novo tipo, e a tabela tem que armazenar o endereço do objeto, e toda a organização de memória do objeto deve ser organizada de acordo com o tipo de uma classe. Então, para acessar um atributo de um objeto, eu tenho que ter a estrutura de classe para saber quantos saltos, a partir do endereço do objeto, me permite chegar no valor do atributo. E também na classe, quando eu invoco um método da classe, eu tenho que saber onde está o código desse método, que é também função do endereço original do objeto. Então, na verdade, quando eu estou definindo uma classe, eu vou definir também toda a questão de como acessar os valores internos dessa classe. Ok? Então, pessoal, nisso daí, a gente viu que a tabela não
tem sempre os mesmos valores. A linha da tabela, se você imaginar a tabela como uma linha, não é sempre a mesma estrutura. Um tipo primitivo é uma representação, um tipo estruturado seria outra representação, e à medida que eu vou aumentando a estrutura, cada vez fica mais complicado. Aí fica a questão, toda vez que eu defino uma variável, eu tenho uma classe, uma estrutura, sei lá, a classe aluno, com as notas dos alunos, tal, né? Uma funçãozinha reprova, uma funçãozinha aprova, uma funçãozinha chama para conversa, para botar a moral, tal, tudo aquilo ali. Toda vez que eu defino uma variável aluno, eu teria que botar na tabela toda a informação da classe, da estrutura que faz o aluno? Ou será que eu poderia colocar lá no começo da tabela o novo tipo aluno e as variáveis somente apontando para esse novo tipo? Ok? Então isso daí nós vamos ver aqui na próxima aula, como é que a gente organiza isso daí. Mas o importante dessa aula é que nós temos essa noção de que há tipos diferentes vão exigir organização diferente da tabela. E na próxima aula a gente vai ver isso aí, que dadas essas estruturas, como é que eu faço, que é o grande desafio da verificação de tipo, gente, para saber se um tipo é igual a outro. Como é que eu faço para saber se uma variável de um tipo pode ser atribuída por uma variável de outro tipo? Será que minha linguagem pode permitir isso ou não? Ok? Mas a aula de hoje ficou meio que uma revisão de linguagem de programação, só para a gente lembrar esses desafios e fazer a relação com a estrutura da tabela. O que a estrutura da tabela necessita. A aula que vem a gente continua dado que a gente conseguiu preencher a tabela, entender como é que existe uma relação entre esses tipos. Ok? Então a gente para aqui no slide 84, né? Mas vocês podem até dar uma olhada no próximo aí para a aula que vem também afinal, ok? Então tivemos aí 1 hora de aula, ok? Quarta-feira, 8 horas, a gente continua. Tudo bem, pessoal? Eu vou aqui parar a gravação. Parei.